Olá, o meu nome é Lilian Mello e hoje eu vim aqui para apresentar para vocês o segundo seminário do Doutorado Profissionalizante da FGV, ministrada pelo professor Miguel Caldas, sobre o tema Teorias Organizacionais. Bom, com a ajuda do artigo Debates e Perspectivas Centrais na Teoria das Organizações, de Van de Ven e Astley, nós vamos navegar pelas principais escolas teóricas da teoria organizacional, avaliando como a influência do paradigma funcionalista impactou cada uma delas. Bom, nos últimos anos a gente viu uma crescente complexidade dentro das organizações. Isso fez com que surgisse também um pluralismo teórico na literatura organizacional muito grande. Bom, se a gente teve lados positivos e negativos, positivos tais qual foi possível a gente avaliar novos aspectos da vida organizacional e também aprofundar nossa indagação crítica sobre as mesmas. De outro lado, esse pluralismo teórico ele propiciou uma fragmentação teórica excessiva, fazendo com que essa literatura se desintegrasse em diversas perspectivas organizacionais e criando uma visão parcial, unilateral e factual dessa realidade. Bom, para a gente poder avaliar essa análise dessas diferenças escolas teóricas, a gente vai aproveitar uma classificação feita pelos próprios autores através de um framework metateórico que determina 4 visões da teoria organizacional. Vamos lá. Van de Ven e Astley classificam as principais escolas de pensamento da teoria organizacional e gerencial através de visões que são divididas em 2 dimensões analíticas, sendo que a primeira avalia o nível de análise organizacional. Essa análise inicia-se no nível micro, sendo as organizações avaliadas de maneira individual e que tradicionalmente tem sido o foco das principais escolas da teoria organizacional. Posteriormente, avalia-se o nível macro, que passa a analisar populações organizacionais inteiras, sob a premissa de que as populações exibem características e dinâmicas próprias e distintas, não discerníveis em organizações individuais. Mas por que fazer distinção micro e macro? É para podermos focar nas relações entre as partes e o todo. Ainda dentro do nível de análise organizacional, temos uma terceira que não é apresentada no framework dos autores e que avalia o nível dos indivíduos. Estes são vistos como a unidade básica de análise e a fonte de mudança da vida organizacional. A segunda dimensão analítica trata das premissas deterministas, com a visão de que os seres humanos e suas instituições são determinadas por forças externas, estando à mercê do ambiente. E, por fim, as premissas voluntaristas, que vêm com a visão oposta, de que indivíduos e instituições são agentes autônomos, proativos e autodirigidos, com capacidade de interferir no ambiente. Ao classificar as escolas de pensamento nessas 2 dimensões, é possível produzir 4 visões básicas da teoria organizacional. A visão sistêmico-estrutural, da escolha estratégica, da seleção natural e da ação coletiva. Bom, pessoal, agora que a gente entendeu a diferença de classificação entre as diversas escolas teóricas, a gente vai se aprofundar no estudo de cada uma delas. Primeiramente, a gente vai avaliar a visão sistêmico-estrutural, que avalia o nível individual, ou seja, micro, das organizações dentro de uma perspectiva determinística. O funcionalismo estrutural e a teoria dos sistemas são as escolas que dominam esse pensamento organizacional e elas influenciaram diversas escolas clássicas de gestão, a teoria da burocracia e, por sua vez, as teorias estruturais das contingências. Bom, essa teoria tem como premissa básica que o comportamento organizacional é moldado por uma série de mecanismos interpessoais, que são os elementos estruturais, e eles atuam como restrições externas sobre os agentes. Esses elementos estruturais são de tal forma interrelacionados que, como instrumento, servem para o alcance das metas organizacionais, portanto, são funcionais. Os componentes básicos da estrutura organizacional são os papéis.
Os papéis predeterminam um conjunto de expectativas comportamentais, obrigações e responsabilidades associadas a uma determinada posição. Pois bem, os papéis são estruturados na organização, depois os indivíduos são cuidadosamente selecionados, treinados e controlados para atender às exigências da posição que ocupam. Isso visa evitar uma ação individual autônoma, porque os teóricos acreditam que os indivíduos são movidos por desejos e interesses pessoais. Então, cria-se um sistema estruturado e engrenado, regido por metas organizacionais compartilhadas. Essas metas impõem ao indivíduo a necessidade de conformidade e coerência, fazendo com que ele passe a ser o componente de uma coletividade interdependente, que acaba por moldar e determinar o seu comportamento. Mas qual o papel do gestor nesse contexto? O gestor atua como um técnico de ajuste fino da organização, com uma ação reativa frente às mudanças exógenas ao ambiente organizacional. Ele vai efetuando as adaptações internas necessárias na estrutura para garantir a sobrevivência da organização. Agora nós vamos avaliar a visão da escolha estratégica, que apesar de também avaliar o nível individual da organização, ou seja, a visão micro, como é feito na abordagem sistêmica e funcionalista, ela faz uma perspectiva diferente, porque ela faz na perspectiva voluntarista. Na verdade, esse ponto de vista surgiu justamente como uma crítica, como um contraponto para atacar as premissas da existência de mecanismos de autorregulação que atendam às necessidades e funções do sistema. Essa teoria, ela passa a dar um enfoque importante ao indivíduo e as suas interações, construções sociais, sua autonomia e escolhas em oposição, em restrição aos papéis e interrelações funcionais do sistema no qual as teorias anteriores apregoavam. Bom, dentro dessa corrente teórica surgiu uma variedade grande de abordagens, como a de intercâmbio, simbólica, de interação, de ordem negociada, fenomenológica e etnometodológica. A teoria da ação tem sido aplicada principalmente à escolha estratégica em situações de tomadas de decisão, já que os agentes estão constantemente construindo, mantendo e alterando as organizações de acordo com as suas escolhas situacionais. Observe que dentro dessa delineação da estrutura organizacional, ela pode ser modelada mais por considerações políticas do que por critérios técnicos, já que os agentes carregam sua visão e interpretação subjetiva quando estão negociando e ordenando com aquilo que os cerca. Essa escolha estratégica também se estende ao ambiente organizacional, que deixa de ser visto agora como um conjunto de restrições inflexíveis e também passa a ser mudado e manipulado por meio de negociações políticas para ajuste dos objetivos da alta gestão. E qual o papel do gestor nesse contexto? O gestor passa a ter um papel proativo, com escolhas autônomas e com atos que têm força de ação enérgica que podem moldar o mundo organizacional. Agora nós vamos avaliar a visão da seleção natural, onde mudamos o foco da visão micro para a visão macro, deixando de avaliar as organizações individualmente para uma visão onde a gente vai avaliar populações completas de organizações ou indústrias e das suas relações com o ambiente, focando em características estruturais e demográficas. Dentre os estudiosos que adotam essa perspectiva estão os ecologistas populacionais, os economistas industriais e os historiadores econômicos. O modelo teórico se baseia na noção de que os recursos ambientais são estruturados em forma de nichos, que não estão suscetíveis à manipulação das organizações individuais. Em consequência, essas escolas voltam a enfatizar a visão determinística funcional de que as organizações estão limitadas na sua autonomia, das suas escolhas estratégicas, assim como na sua habilidade de se adaptar às formas internas de diferentes nichos. Ou seja, as organizações voltam a estar à mercê do ambiente. Ou bem elas se ajustam a um nicho ou são excluídas dele e morrem. E a depender do movimento individual que essas organizações possam vir a fazer, elas podem acabar com uma espécie inteira de organizações.
Dentro desse pensamento, Porter foi o grande consolidador da estrutura da economia industrial, onde são definidas dimensões econômicas e técnicas dessa estrutura que servem como barreiras de entrada à competição que ocorre entre os mercados. Ainda nessa visão, os grandes negócios prevalecem não por terem prosperado frente ao poder de mercado, mas por serem instrumentos mais eficientes do que o próprio mercado para minimizar os custos das transações, ou por coordenarem também os fluxos de bens e serviços na economia. E qual o papel do gestor nesse contexto? Ele passa a ser inativo, ou no máximo ter um papel simbólico, já que as mudanças organizacionais são explicadas muito mais por uma adequação natural às forças ambientais do que através de ações gerenciais internas. Agora vamos falar sobre a visão da ação coletiva, que apesar de também ser uma avaliação macro de populações completas de organizações ou indústrias, ela difere da visão da seleção natural porque ela concebe a sociedade corporativa construída e guiada por escolhas próprias que determinam a evolução do ambiente. Essa tese é defendida por ecologistas sociais, humano-ecologistas e teóricos de planejamento. Esses autores, eles enfatizam que a sobrevivência coletiva ela é alcançada através de uma rede interorganizacional, que é construída por organizações que atuam colaborativamente através da construção de um ambiente social que é regulado por regras de funcionamento da ação coletiva, que servem para controlar e mediar os efeitos do ambiente através de normas, costumes, leis. Bom, esse ambiente social, ele permite à rede atuar como uma unidade e tomar decisões que alcancem os interesses individuais e coletivos das organizações. Feita a definição de redes, observamos que existem duas maneiras das organizações se conectarem. Elas podem se conectar em rede através de uma relação simbiótica, formada por organizações heterogêneas, semi-autônomas, onde essas organizações interagem, se complementam e negociam entre si para construir ou modificar seus ambientes coletivos e suas regras de trabalho. Mas observe que, como o funcionamento interno dessa rede é parcialmente livre da necessidade de reagir às intrusões do ambiente, esse é considerado um modelo de redes fechadas. A outra maneira das redes se conectarem pode ser através de uma relação comensal, que é formada por organizações homogêneas, dependentes e que compartilham uma relação competitiva intraespecífica. Elas interagem diretamente com o ambiente, o que limita sua capacidade de influenciar o mesmo, tomando uma postura reativa através de ações protetoras e conservadoras. Essa vulnerabilidade frente ao ambiente considera essas redes como abertas. E qual o papel do gestor nesse contexto? Aqui, o gestor assume um papel interativo. Ele transaciona com outros por meio de barganhas coletivas, negociações, comprometimentos, manobras políticas e outros. Bom, pessoal, esse passeio pelas diversas escolas da teoria organizacional nos permitiu ver o impacto da visão do funcionalismo como cerne na construção da maioria delas, seja adotando o modelo em sua essência, apenas conceitos específicos ou direcionadores, ou mesmo para a construção de uma teoria antagônica, como crítica. Enfim, esse estudo também nos permitiu avaliar como o uso de diferentes lentes pode captar diferentes quadros de um mesmo fenômeno, sem certo, sem errado, apenas contraditório. O autor nos mostra que a busca da integração não é somente entre os debates, mas dentro dos debates. Para tanto, é preciso transcender essa fragmentação teórica para conseguir integrar as perspectivas teóricas divergentes.